Política chama a atenção uma informação, e está rendendo muito nas redes isso, uma declaração da Janja, a esposa do presidente Lula. A primeira-dama falou sobre a vontade dela de ter um gabinete no Palácio do Planalto. Ela concedeu uma entrevista nesse final de semana, tem sido assunto pelas redes sociais, as pessoas estão comentando essa entrevista, primeiro sobre as fotos de Janja, ela até publicou também, ó, aqui, que ela saiu lá na capa da Ela, do Globo. Domingo começou com essa leitura por aqui, saiu a entrevista que dei à revista, ela recebeu a equipe lá no Alvorada, tirou várias fotos, fez um ensaio fotográfico, as pessoas estão comentando isso. Mas o que chamou a atenção foi a fala dela, né? Ela disse que a ideia de ter um gabinete lá no Palácio do Planalto foi descartada por conselheiros de Lula, que temem a reação da oposição, mas que ela não desistiu dessa proposta. Ela falou: a primeira-dama dos Estados Unidos tem gabinete oficial, ela tem agenda, tem protagonismo e ninguém questiona isso. Por que o Brasil questiona? Porque aqui tudo parece mais difícil, disse Janja. Não é porque eu sou mulher do presidente que eu vou falar só de batom. Aí é claro que pelas redes sociais começam algumas críticas. O deputado federal Kim Kataguiri coloca: vergonha, Janja é uma deslumbrada. Janja quer gabinete próprio no Planalto. Nos Estados Unidos a primeira-dama tem, né? Que foi o que ela colocou. Aí ele colocou: Janja é uma deslumbrada. Carla Zambelli, deputada federal. Para a esposa do Lula, parece ser relativa à diversidade do desgoverno. Janja ironiza e debocha das pessoas, que coisa feia. Ela falando sobre as demissões, quando foi perguntada sobre a demissão das mulheres, faz parte. E aí foi esse o destaque que a Carla Zambelli deu da crítica. Bom, vou começar com o Thales agora, que faz tempo que não fala. Thales, como é que você viu essa participação, essa entrevista de Janja? E faz sentido ter um gabinete no Palácio do Planalto? Pois é, eu acho que há um certo exagero aí da Janja nesse negócio, nessa participação. Eu concordo que ela não tem que ficar falando de batom, né? As pessoas cobram muito da mulher que tem uma posição desinteligente. Não pode ser isso. Ela tem que ter posições políticas firmes e colocá-las. Só que eu acho que ela passa um pouco do ponto. Faz-se muito a comparação dela com a Dona Ruth, que ela tem posições semelhantes à da Dona Ruth. Mais ou menos. A Dona Ruth era mais comedida. A Dona Ruth era uma acadêmica. A Janja é uma militante política. E como militante, é essa a minha desconfiança, eu acho que ela pode estar preparando algum tipo de candidatura, ou seja, ela se colocando um pouco como a oposição a Michele Bolsonaro. Não gosto disso, não gosto. Eu acho que a Michele Bolsonaro é um horror, a Janja não é um horror, mas ela não tem nada que não tem que haver essa polarização Janja Michele. Eu desconfio que em algum momento ela vai querer ser candidata a alguma coisa. Outra coisa que eu também não me agrada é tivemos lá o Perón na Argentina, a Evita Perón. Essas coisas não funcionam. Essas coisas são coisas de país ainda não muito evoluído, não muito desenvolvido. A primeira-dama é a primeira-dama, ela pode ter posições políticas avançadas, ela deve ter, inclusive, posições políticas avançadas, mas eu não gosto quando ela se mete na política eleitoral, na campanha, quando começa a entrar muito, porque aí eu acho que apequena o país. Eu vou primeiro ouvir o Josias, porque eu vou deixar para Madá, como mulher, arrematar essa história. Você concorda com o Thales, Josias? Há um exagero da Janja em querer um gabinete? Eu acho que quem está aconselhando o Lula a limitar a atuação da Janja está fazendo um favor à própria Janja, porque se ela ocupasse um espaço, alguma função que implicasse dispêndio público, ela estaria sujeita a convocações do Congresso Nacional, que tem a atribuição de fiscalizar as atividades do governo. Você veja o que ocorre, Fabiola, com o ministro Flávio Dino, da Justiça. O Flávio Dino
é visto com grande antipatia pelos opositores do governo. E ele foi chamado um sem número de vezes para dar explicações no Congresso Nacional. Pode ser convite, pode ser convocação, e ele é obrigado a comparecer. E o Flávio Dino se sai muito bem nesse tipo de entrevero. Ele vai lá, responde adequadamente, ele é ministro, tem ferramentas retóricas suficientes para responder à altura às provocações da oposição. Eu fico a imaginar a Janja ocupando um espaço público, uma função pública, que parece que é o que ela ambiciona, sendo convocada repetidas vezes para prestar esclarecimentos no Congresso Nacional. Será que ela se sairia tão bem quanto o ministro da Justiça? Será que ela não iria expor o governo do marido dela a desgastes desnecessários? Então é preciso que a Janja, e ela faz até, está cumprindo o papel dela de primeira-dama, a meu ver, adequadamente, tem posições, expõe as suas posições, passou por alguns constrangimentos, é parte do jogo. Agora, é preciso recordar que a história não deixou bem aquelas primeiras-damas que quiseram dar um passo além das suas sandálias. A Rosane Collor presidiu a Legião Brasileira de Assistência, que era um órgão que existia, depois foi até extinto. Ela virou caso de polícia. Há um episódio envolvendo a própria Michele Bolsonaro, que comandava ali um programa chamado Pátria Voluntária, uma empresa privada, a Mafrig, doou ao governo uma certa importância, algo como 7,5 milhões de reais, que seriam usados para a compra de testes de Covid, isso no meio da pandemia, e esse dinheiro foi parar no Pátria Voluntária, da Michele Bolsonaro, que foi chamada também a dar explicações, houve um desgaste. Então, acho que quem faz essa ponderação no Palácio do Planalto, junto ao Lula, que é melhor conter, não dar gabinete à primeira-dama, não dar função pública a ela, é o ministro da Casa Civil, o Rui Costa. Faz um grande favor à Janja, o Rui Costa, ao dar esse tipo de conselho ao Lula. E o Lula faz bem em assentar o aconselhamento, Fabiola. Não há na Constituição brasileira nenhuma previsão de que mulher ou marido de presidente da República exerça função pública. Não está previsto isso na Constituição. Então, não seria razoável que a Janja tivesse um cargo se isso não está previsto na Constituição, a menos que o marido dela queira dar esse cargo e a nomeie formalmente. E aí manda para o Diário Oficial. O Lula tem esse direito, foi eleito. Pode nomear quem bem entender, pode inclusive criar um cargo novo para a primeira-dama. Não faria bem ao governo dele. E acho que até aqui ela tem exercido o papel dela, está presente nos eventos públicos aos quais o marido dela comparece, acompanha o Lula nas viagens, tudo muito bem. Agora, se ela quer jogar outro jogo, ela que convença o marido dela a enviar o nome formalmente ao Diário Oficial, nomeando-a para alguma função pública que ela se julgue em condições de ocupar, e, neste caso, estará, sim, sujeita às fiscalizações dos órgãos de controle e também do Congresso Nacional. E vai ser convocada às pencas. Quero ver como ela se sairia, como se sairá na hipótese de o Lula nomeá-la para alguma função pública, Fabiola. Olha, aqui na nossa audiência o bicho está pegando. Tem gente falando que é machismo, falar que ela é uma deslumbrada, que isso acontece em outros países. Há quem fale também, olha, eu não votei na Janja, então não acho que ela tem que ter um gabinete. Outros falam, ela é uma socióloga, tem que ter respeito ao trabalho dela, ela é uma socióloga de formação, deixe ela trabalhar.